Ainda perguntei, pastor, tem certeza? Mas, amém. Se o Senhor tocou o coração do pastor para que eu estivesse aqui, se foi da vontade do Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Amém? Fico feliz em estarmos recebendo aí mais um casal, né? Porque eu vou falar um pouco sobre isso, né? Nós precisamos de aliados, né? Sozinho nós não conseguimos reconstruir nem construir nada, né? E quando nós somos um grupo, é muito mais difícil de nós sermos atacados, né, do que sermos sozinhos. Eu queria começar dizendo algumas coisas que eu anotei aqui no decorrer desta palavra. Queria dizer para vocês, irmãos, que lamentar e reclamar não basta. Nós precisamos tomar iniciativa. Bem, se não houver ninguém para fazer, faça você. Porque não adianta a gente ficar num canto, lamentar, reclamar de algo, se a gente não tomar uma iniciativa para que aquilo venha a melhorar. Todos nós aqui, eu acho que somos imperfeitos, sim ou não? Sim. Acho que todos nós somos. Se tiver alguém perfeito, pode sair, porque esse culto não é para você. Né? E todos nós estamos em construção, né? Todos nós temos algo para reconstruir na nossa vida, né? Ou para construir, ou para reconstruir algo que um dia já esteve em plena forma. Em qualquer lugar do mundo, quando as pessoas boas param de vigiar e de lutar, as pessoas más prevalecem. E foi perguntado uma vez a um evangelista, difícil falar o nome dele aqui, né? Dalvin Moody. Como? Dalvin Moody. Anderson é o cara. Eu não sou um pregador como o Anderson, é uma responsabilidade grande por isso, como o Anderson, como o Hernani, como o pastor Ricardo, pastor Jorge. É muita responsabilidade estar aqui, irmão, diante de tudo que a gente ouve nas pregações aqui, né? E tem sido realmente uma bênção. Quando ontem eu cheguei na Pavuna e eu vi o pastor Dinho pregando algo que estava dentro desse contexto, eu falei, glória a Deus, Deus quer falar conosco, né? Porque essa palavra foi gerada no meu coração dias depois que o pastor me convocou. Então foi feita uma pergunta, né, para esse evangelista. Não vou repetir o nome dele, né, porque é difícil. Qual era o maior problema da obra? E ele respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Amém, irmão? O maior problema da obra somos nós. Levante sua mão. Eu sou um obreiro. Todos nós somos obreiros, amém? E aí, ele disse: a pessoa mais difícil de se lidar é aquela que vemos refletida no espelho. Nosso maior problema não são os outros, mas nós mesmos. Irmãos, imagine o arquiteto que estudou, fez um projeto excelente, uma casa maravilhosa, e aí ele bota o pedreiro para fazer aquele projeto. E se esse pedreiro, no caso o obreiro, não fizer aquilo direito, de que vale todo o trabalho, toda a intenção, né? Toda a dedicação daquele arquiteto com aquilo? Nosso arquiteto chama-se Jesus Cristo, amém? E ele tem um plano maravilhoso para nós, né? Ele quer algo de nós
de forma excelente. Irmãos, diante dessas coisas, eu quero falar um pouco da história de Neemias, né? Neemias, lá no início, né, do capítulo de Neemias, ele era um escravo, né? Ele era copeiro, né, do rei, e ele era o cara que degustava todas as bebidas do rei, né? E o cara que tinha uma ótima relação com o rei, né? Em um determinado momento, o rei viu que ele não estava com o mesmo semblante, né? Isso acontece diversas vezes no nosso dia a dia. Eu conheço o pastor Ricardo, conheço o Anderson, conheço alguns aqui. Minha esposa me conhece, eu conheço ela. Então eu sei que eu tenho dias que eu tenho que chegar em casa e saber falar com ela. Agora, por exemplo, ela está olhando para a minha cara, com um semblante diferente, para ver o que eu vou falar, né? Então, isso aponta para um relacionamento, intimidade, né? E assim, Neemias ficou sabendo, chegou a notícia a ele, que o povo de Jerusalém estava sofrendo, né? Que as coisas lá estavam todas destruídas e tal, e ele se compadeceu disso, né? Neemias teve um sentimento de empatia, talvez pelo bom coração que Neemias tinha. Isso, irmãos, que eu quero trazer aqui, queria que vocês refletissem em cima do que eu vou falar, trazendo para a nossa vida, né? Será que eu tenho um sentimento de empatia com o meu irmão? Né? Será que eu me coloco no lugar dele? Será que eu tenho um bom coração a ponto de ficar triste com a tristeza de outras pessoas? Né? E Neemias ficou sabendo daquilo, talvez com o seu bom coração, resolveu pagar um preço, pedindo ajuda à pessoa certa, que foi a Deus. Ele orou, jejuou a Deus. E, irmãos, com toda sinceridade, Neemias vivia uma vida num palácio com o rei. Imagino que uma vida calma, tranquila, regrada, que não lhe faltava comida, não lhe faltava bebida, não lhe faltava, vamos dizer, lugar para dormir confortável, né? Não lhe faltava nada. Ele poderia não se preocupar com nada disso, mas ele se compadeceu daquilo. Ele orou ao Senhor, jejuou, e na oração dele ele disse: Senhor, eu sei que nós somos pecadores, sei que os meus antepassados pecaram contra ti. Irmãos, isso serve de lição para nós. Se tem algo que você tem que pedir ao Senhor, primeiro se arrependa, se coloque abaixo, né? Se prostre diante do Senhor. O Senhor, Ele está sempre pronto a ouvir a tua oração, e muito mais quando você se quebranta diante dele e reconhece que você é fraco. Teve uma canção, né, Nani, hoje, que falou sobre isso, né? Quando nós somos fracos, que a nossa força vem do Senhor. Amém? E aí Neemias se confessou os pecados dele, orou ao Senhor, pagou um preço por aquela situação, e o Senhor ouviu, tocou no coração do rei. Foi quando o rei olhou para ele e falou: cara, você não está bem, o que está acontecendo? E a intimidade com essa autoridade, né, que o rei tinha sobre Neemias,
Isso foi o resultado de um bom relacionamento, como já falei. E aponta outra coisa para nós, irmãos. Você precisa ter uma intimidade, um bom relacionamento com o teu líder. Amém? Seja o teu líder dentro da igreja, seja o teu patrão, seja qualquer liderança que esteja sobre você, ela é autoridade sobre a tua vida. Amém? E esse bom relacionamento, primeiro ele fez com que o rei identificasse que Neemias estava com esse tipo de problema. E o rei perguntou para ele: Neemias, o que você quer que eu faça para te ajudar? E aí Neemias foi liberado de todas as funções dele. O rei financiou a ida dele para lá, deu material para ele, para ajudar na construção. Deu livre acesso ao seu caminho, numa grande obra que Deus tinha para aquele povo através das mãos de Neemias. Neemias chegou em Jerusalém durante 3 dias. Ele não contou nada para ninguém do que ia fazer. Ele só observou. Saiu, ficou rogando, planejando. Aí que a figura do arquiteto, né? O cara olha, mede e tal. O que a gente vai fazer aqui? Ele não contou para ninguém o que ele ia fazer. Após analisar a situação, reuniu aqueles que estavam do lado dele e disse o que Deus havia colocado no seu coração e foram ao trabalho. Eu coloquei aqui: junto temos mais poder de intimidação. Amém? É o que eu estava falando do casal que nós recebemos. Quanto mais pessoas nós tivermos, mais intimidado o nosso inimigo está. Amém? E os inimigos, ao ouvir os planos, né? Sambalate, Tobias e Gesem caçoaram deles. Após ver que a reconstrução estava em andamento, Neemias estava sendo apoiado por várias pessoas. Os inimigos ficaram furiosos, porque ele começou, ele deu o start do negócio. Ele foi o cara que fez, e as pessoas abraçaram, como quando a gente veio para cá, para essa igreja. Lembro muito bem, pastor. Mas olha, vamos começar hoje, nós vamos pintar. Trouxe aqui uma caixa de lixa. Pastor lixando o portão, e a gente pintando daqui, pinta dali. Quantas pessoas estavam envolvidas na obra? Várias pessoas. Alguém poderia nos deter? Poderia. E nós demos start, nós começamos, então não tem como voltar atrás. Estávamos juntos. Só chegava, saía do trabalho, vinha, chegava, e aí iríamos juntos, fazendo aquilo que era a nossa missão. Logo as muralhas estavam na metade da sua altura, porque o povo estava animado para trabalhar. Irmãos, isso, tudo que nós estamos falando aqui, primeiro, fala comigo, que é uma realidade, pastor. Quando a gente para escutar, a gente é muito confrontado pela palavra. Segundo, eu quero trazer para vocês: precisamos estar animados para trabalhar. A gente não pode estar desanimado de forma alguma. Nós estamos vivendo em meia crise. E meus sócios lá às vezes falam: cara, você está tão tranquilo, cara, que não é possível. Cara, eu estou animado. Eu posso falar: não, nós estamos vivendo um momento ruim, estamos, mas eu estou animado, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento. Amém? Paz que vem do Senhor. Então nós temos que estar animados para trabalhar. E animados, a gente, agora me veio aqui, nós estávamos tão animados aqui na obra da igreja, que apareceu um rato aí, cara, aí foi uma animação total. Aí a missão era matar o rato.
Aí um corre para cá, o outro pula em cima da mesa. Aí o rato entrou dentro da minha calça que estava. Mas, cara, estávamos animados, cansados, exaustos depois de um dia de trabalho, mas animados em fazer aquilo, né? Tinha hora para terminar, vamos ficar, vamos fazer, vamos nos animar, e um animando o outro, né? Por isso que é importante, quando o pastor às vezes fala sobre a frequência nossa, e é uma realidade. Quando você deixa de vir, você enfraquece o outro que está vindo, né? Porque o outro não tem ânimo. Fala, cara, eu estou sozinho, né? Aí às vezes você vai falar, pô, não, vou ter só 2 pessoas. Mas é nesse encontro de poucas pessoas é que o Senhor fala conosco. Amém? Porque por ser menos pessoas, você consegue identificar melhor aquilo que o Senhor está falando para você. Você fala, olha para o lado e fala assim, pô, esse irmão aqui eu acho que não é não, esse também não, eu acho que é para mim, né? Então, no grupo de poucas pessoas, o Senhor fala conosco aquilo que Ele quer tratar. Irmãos, então as muralhas estavam já na metade de sua altura, o povo animado, coisa andando, mas quando há alegria, quando há reconstrução, quando há crescimento, né? Quando a coisa se torna reluzente, o que acontece? O inimigo está presente. E o inimigo não desiste. O inimigo, ele está sempre presente e nunca vai desistir de tentar te destruir, de tentar te desanimar, de tentar te distrair, de tentar te desencorajar. Essa é a função dele. Eu queria projetar para mim, Ana, por favor, Neemias 6. Queria ler com vocês. Neemias 6. Pode colocar aí, Ana, a partir do versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemos, juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá, de modo que o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora
e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, os inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. E entrando eu em casa de Semaías, né, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meu templo, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Aí, só uma paulazinha. Aí, pastor, fala sobre identidade. O senhor falou hoje, né? De reconhecer que um homem como ele, que já, né, estava debaixo de uma missão dada pelo Senhor, né, que já havia enfrentado, né, várias resistências, então ele não deveria temer mal algum. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Já existia corrupção nessa época, viu? Elas já subornavam lá. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, e 52 dias. E sucedeu que ouviu todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Então, irmãos, o que a gente leva de lição disso aí? Eles terminaram de reconstruir as muralhas, né, lá no início nós lemos, e não havia mais brecha nela. O que nos traz isso? Precisamos fechar as brechas. Amém? Embora ainda não estivesse com os portões, sempre nos falta algo a ser feito. Amém? Nós não somos perfeitos. Nós precisamos ter cuidado, porque muitos de nós, em determinados momentos, achamos que já estamos prontos, achamos que somos perfeitos, achamos que temos a razão de tudo, né? Achamos que somos melhores do que o nosso irmão, né? Porque se eu pintar essa parede, não, eu pintei e eu faço melhor do que meu irmão. Está errado. Nós precisamos buscar a perfeição do Senhor, porque ninguém é perfeito. E sempre falta algo para ser construído. Obrigado. Estava sentindo falta. Uma outra lição disso, irmãos,
Ele fala lá em Neemias, no capítulo que acabamos de ler, no versículo 3, o inimigo vai sempre te chamar para o campo dele. Você já viu essa expressão? A gente fala até no mundo, no nosso dia a dia, né? O cara, não, traz o cara aqui, vamos conversar aqui, que aqui é melhor. Por quê? O campo dele ele está mais armado, ele conhece tudo, né? Então o inimigo ele vai sempre querer te levar para o campo dele. Bota no 3 aí, por favor. Olha lá. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. A minha versão ela é mais fácil de se entender, né? Mas amém. O inimigo ele vai tentar te levar para o canto dele, e aí você tem que medir qual é a importância desse trabalho que você está fazendo, qual a importância que você dá àquilo que Deus chamou para fazer, ou no seu trabalho, por exemplo, quando um insatisfeito, né? Porque uma pessoa insatisfeita, quando ela encontra uma outra satisfeita, já vira uma rebelião, né? Porque aí já encontra uma outra, e ao invés de resolver a insatisfação dela. Então, quando o insatisfeito te chama, o que você está fazendo é mais importante do que dar ouvidos ao que o insatisfeito está tentando te trazer. E descer, nesse texto descer, reverbera a descer. Eu usei até uma palavra bonita que eu aprendi. A descer ao nível do seu inimigo, né? Porque você está aqui, ó. Nós estamos sempre acima do nosso inimigo, porque nós temos o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, que nos guarda e nos mantém de pé. Amém? Então nós estamos sempre, e ali nesse texto ele indica o seguinte: descer, você vai ter que descer ao nível do seu inimigo. Isso, irmãos, às vezes acontece. Eu já vi acontecendo no outro dia, numa rede social, uma pessoa falou mal de uma outra injustamente, né? E aí, assim, a pessoa que foi injustiçada com certeza gera em nosso coração uma vontade tremenda de responder, de rachar, sabe, de falar, cara, é mentira e tal. Mas se você fizer isso, você está se igualando ao seu inimigo. Então é melhor ficar calado e deixar, como Neemias falou assim, ó, não esqueça de Sanbalate, de Tobias, de Gesem, né? Entregar eles na mão do Senhor, porque Ele sabe o que Ele tem para essas pessoas. Em Neemias 6,4, Neemias 6,4 vai dizer lá: e de mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Eles iriam persistindo. Lembra que eu falei que o inimigo nunca desiste de você? Eles iam persistindo até conseguir. Eles vão persistir sempre até conseguir que você pare e desista do que está fazendo, que você perca o seu foco na construção. Isso aqui aponta para a nossa vida, nosso temperamento, nossa fidelidade, né? Aos homens aqui,
né, muito mais difícil do que as mulheres. Então o inimigo, ele sempre vai, nunca vai desistir de você. Ele sempre vai tentar achar uma cilada para te pegar. Então, irmãos, a gente tem que buscar sempre estar na presença do Senhor, porque o que vai fazer com que esse comportamento aqui de Neemias seja gerado na nossa vida é isso aqui, ó. É a nossa presença na casa do Senhor, é a oração, né? É o quebrantamento, é a construção da nossa vida dia a dia, né? É isso que vai fazer com que esse comportamento seja gerado na nossa vida. Em Neemias 6, do 5 ao 9, ele relata aí o boato que foi gerado em relação a Neemias. O que eles queriam com isso? Eles queriam que o povo se rebelasse, né? se ficasse indignado contra Neemias e ganhasse força com isso. Mas, irmãos, quando você está debaixo de uma direção do Senhor, e se Deus verdadeiramente é o Senhor da tua vida, isso aqui não procede. E eu ouvindo um podcast uns dias atrás, eu ouvi algo sobre, o podcast era sobre rádio peão. E aí o cara falou uma palavra que eu guardei e coloquei aqui: o boato mata antes que o tiro. Quantas pessoas você conhece que morreram espiritualmente, ou acabaram o seu casamento, ou de repente tomaram uma atitude totalmente adversa por causa de um boato? Quantas pessoas você conhece? Eu conheço alguns. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado demais com isso, com os boatos, para que a gente não seja levado por eles, ou até mesmo o causador deles. Sabia que cada um de nós aqui pode ser o causador de boato? Se a gente não estiver atento ao que o Senhor tem para a nossa vida, atento ao caráter de Cristo, muitos de nós podemos também matar essas pessoas. Então nós temos que se cuidar para não se deixar levar por esse boato e também não ser o causador dele. Amém? No capítulo 5 ao 9, no versículo, do 5 ao 9, do 10 ao 13, né? Seu inimigo pode pagar valores altos para te intimidar, fazer você pecar e te humilhar para que sua obra seja totalmente destruída. No versículo 11 ele vai falar sobre a identidade, o que eu falei lá há pouco. Versículo 11 na minha versão diz o seguinte: a isso respondi: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Amém, irmãos? Nós precisamos entender e saber quem somos. O pastor falou isso hoje pela manhã. Nós precisamos entender, saber a nossa identidade. Nós somos filhos do rei, nós somos a geração eleita. Aleluia. Né?
Nós somos sacerdócio real. Nós somos a pedra que, rejeitada pelos homens, mas escolhida pelo Senhor. Amém? Muitos vão olhar para a nossa vida e vão falar assim: ah, esse cara aí mesmo não serve para estar aqui, não serve para estar na minha empresa, não serve para estar convivendo comigo, não serve. Mas aquela pessoa tem um valor para o Senhor. Amém? E muitas das vezes, irmão, nós julgamos as pessoas. Nós julgamos e a excluímos, ao invés de estarmos. A Bíblia diz que você tem que suportar um ao outro, né? Esse suportar pode ser suportar de segurar mesmo, né? Também diz: melhor que sejam dois do que um, para que quando um caia, o outro sustente, né? Eu fui falar isso outro dia para um prestador de serviço meu lá. Eu falei: cara, a Bíblia diz que melhor ser dois do que um. Aí o cara falou assim: depende, meu patrão. Ele fala bem assim: por que depende? Imagina se for dois marimbondos correndo atrás de você. É melhor que seja um só. Falei: cara, mas não é isso que ele está falando, cara. Mas enfim, cara, é isso, né, cara? E tal, mas a Bíblia diz isso. É melhor. E muitas das vezes, quando você está perto dessa pessoa, que você acaba julgando, com a tua vida você pode impactar a vida dela e de repente transformar uma pessoa através da tua vida. E é isso que Paulo fala aqui que façamos, né? Irmãos, o inimigo vai investir muito na nossa vida, muito. Todos os dias ele investe. Na minha, investe sempre. Na tua também, pastor? Na sua? Então, eu não sou diferente de ninguém aqui, né? Mas o Senhor tem nos guardado. Amém? Quantos livramentos? O pastor deu um testemunho aqui na quarta-feira, uma pregação. E quantos livramentos o Senhor deu para ele? Por quê? Porque ele foi um escolhido do Senhor. Amém? Então, pode se levantar o inimigo, pode fazer o que quer que for, mas se você estiver alinhado, comendo do alimento que o Senhor tem dado, se alimentando da palavra do Senhor, se alimentando da presença do Senhor, se alimentando da grandeza que esse Deus tem para a nossa vida, irmãos, não precisa ficar escondido em lugar nenhum. Você não precisa temer sair na rua e ser assaltado, por exemplo. Hoje nós temos esse medo, é natural. Mas, irmãos, eu confesso para vocês que Deus colocou no meu coração e eu pedi alguns aqui para a gente estar numa campanha de oração, para que o Senhor viesse blindar nossos carros, a nossa família, com o sangue dele. Irmão, eu confesso para vocês que, com toda sinceridade, eu saía na rua tranquilo, batia aquele lance assim, sabe? Mas depois você via aquele, já teve, pastor, aconteceu algo com o pastor também em relação, nesse período que a gente estava orando com isso, aconteceu comigo. Eu olhei para o cara, eu senti que eles iam, sabe, manifestar alguma coisa ali para me assaltar, mas em determinado momento eu acho que eles ficaram confundidos. Eles devem ter visto sangue, algo, né? Já ouvimos testemunhos que o inimigo viu o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, deve ter visto sobre o nosso carro, sobre alguma coisa, e eles desistiram. Mas o Senhor tem nos guardado. Amém? Assim como guardou Neemias nessa missão tão importante, que era a reconstrução dos muros.
Então, irmãos, quero convocar vocês nesta noite para que a gente venha desmoralizar o nosso inimigo. Amém? Para que ele não venha desmoralizar a gente. Porque se a gente deixar brecha, se a gente for levado pelos boatos, né? Se a gente cair na tentação da investida do nosso inimigo, nós vamos estar desmoralizados. E as pessoas vão olhar para a gente e falar assim: olha, cara é evangélico fazendo isso. Olha só, quantas pessoas você conhece evangélicas, né, que tem um comportamento onde o inimigo está batendo palma dessa pessoa? Eu conheço alguns. Eu não quero ser como essas pessoas. Não sou perfeito, irmão. Tenho vários defeitos, muitos defeitos. Já melhorei muito em alguns deles. Tem outros que eu preciso melhorar demais. Mas, contudo, eu venho buscando a cada dia mais colocar uma pedra em cima de outra pedra, para que esse muro venha, sabe, ser totalmente protegido pelo Senhor. Nós não vamos chegar a esse ponto na construção estar perfeita, porque todos nós precisamos aprender a cada dia algo diferente. Todos nós precisamos. Mas eu não posso, irmãos, estar hoje aqui ou vir num culto de oração, de clamor, né? Ou um outro culto de consagração, por exemplo. A nossa igreja não tem, mas eu conheço pessoas vão no culto de consagração e nada muda. Nada muda. O Evangelho, irmãos, é transformação de vida. Amém? Se você hoje está na igreja e você tem anos de Evangelho e a tua vida continua do mesmo jeito, procura se converter. Amém. Procura se converter. Porque na minha vida, eu falo por mim, minha esposa não está ali agora, mas gostaria que tivesse para ela testemunhar isso. É muito bom a gente falar, mas tem pessoas aqui que conhecem um pouco da minha história e sabem do que eu estou falando. Na minha vida, a cada degrau que eu subi, eu fui corrigindo algo, sabe? Corrigindo algo. Porque o inimigo, ele também pode usar essa brecha que você deixou para te apontar e para te desmoralizar. Você pode falar assim: ninguém vai saber. Negativo. Um dia alguém vai apontar e vai falar assim: o Anderson, não vou usar o exemplo do Anderson, não, o Anderson é uma merda. O Anderson vacilou nisso aqui. E é evangélico. É da igreja de Novo Tempo. Olha quantas coisas. O pastor Ricardo. Aí, olha o boato. Aí as pessoas vão: pô, pastor, você não está trabalhando não? Por que você não viu o comportamento do ovelha aí e tal? Não está me entendendo? Não é só a tua vida. É uma cadeia, né? Esses dias eu falei com um rapazinho lá na empresa que ele pintou o cabelo, fez uma luzes, pintou o cabelo cheio de louro, né? Rapaz, moreno, cortou, raspou aqui, deixou grandinho, botou um monte de pontinho loiro na cabeça. Olhei para a cara dele e falei: rapaz,
Você está de brincadeira, tá não? O que foi, Sofá? Pai, vou trazer uma chica amanhã para você pintar esse cabelo. Pai, você é a vitrine da empresa, cara. Estou te falando uma boa. Você é a vitrine da empresa. Você sai daqui, você vai na Petrobras, você vai no cliente A, no cliente B, no cliente C. Você imagina ir com a camisa estampada da empresa. Imagina o cara falando, rapaz, o cara da estrela lá, o cara, meu irmão. Entendeu? E a mesma coisa acontece aqui. Como é que está sendo a tua postura? Como é que está a tua vida? As pessoas precisam olhar para você e falar assim, cara, eu quero ser como esse cara. Eu quero saber de onde que esse cara está aprendendo isso. E aonde que você está aprendendo? Aqui na igreja de Novo Tempo. Existem outras igrejas também boas, irmão. Não estou levantando a nossa bandeira. Mas o que o pastor falou na quarta-feira, o peso de você ser pastor é que muitos deles não têm uma boa postura. A mesma coisa somos nós que somos cristãos. Quando você chega com uma pessoa e você fala, pô, você é evangélico? Cara? Sou. Caramba. O que você é? Eu sou diácono. Mas se você falar que é tesoureiro ou é pastor, tá rico. Pô, o cara tá rico, né? As pessoas já julgam dessa forma. Porque existem vários que são desta forma. Então, irmãos, nós precisamos estar tendo um posicionamento que nos leve a desmoralizar o nosso inimigo. Ele não vem prosperar. A gente envergonha ele. Bem, ele não vai insistir. Todos os dias ele vai investir algo na tua vida. Vai investir algo. Eu recebi um áudio, compartilhei com os irmãos, não sei quem ouviu, acho que o pastor ouviu, né, pastor? De um irmão que ele estava na igreja e os obreiros não tomavam atitude, né, com ele porque achavam que não deveriam tomar, ou não teve iniciativa, né? Aí está lá no que eu comecei falando: lamentar e reclamar não basta, precisamos tomar uma iniciativa. E aí eu vou contar breve porque eu achei muito edificante, muito edificante. E aí os obreiros chegaram para o pastor, o irmão, esqueci o nome, o irmão Hermano, fica pulando na igreja, faz, sabe, e louva e grita e não sei o que e tal. Pastor, você precisa conversar com ele. E foram ao boato, né? Foram levar para o pastor, você precisa conversar com ele. Ele chegou em casa e falou para a esposa: olha, eu vou ter que ter uma reunião com um irmão lá, cara, porque não está dando. Os obreiros vieram falar comigo e não era nem vamos dizer função, né? Mas não era nem fugiu a palavra agora, mas assim, não era o pastor que deveria falar com ele, era o obreiro que está ali para fazer isso. Aí vai naquele lance: o maior problema da obra é o obreiro. O obreiro deveria chegar lá para falar: Domingo, nada contra você também, você é uma bênção, você é um obreiro, cara, que sensacional. Nem a nenhum obreiro, mas enfim. E nós, como eu comecei falando, nós somos obreiros. Todos nós somos obreiros. Estamos aqui para trabalhar. E aí a mulher dele falou assim: amor, não fala com ele. Por que você não faz o seguinte? Vai até a casa dele, conversa com ele na casa dele, não chama ele público, não, sabe? Não expõe o rapaz.
E aí ele falou assim, boa ideia. Aí ele foi na casa do cara. Rapaz, demorou a chegar na casa do cara e tal, o obstáculo era numa favela perigosa e era difícil. Aí chegou lá, numa portinha presa com arame. Ele bateu, o irmão lá, opa, quer? Aí ele falou assim, sou eu, pastor? Aí ele falou assim, ô Glória, lá de dentro ele gritou, ô Glória. Ele falou assim, irmã, posso entrar? Pastor? Entra aí. Aí quando o pastor foi entrar, ele falou, opa, calma aí, pastor, na minha casa tem doutrina. A pessoa quando entra, ela tem que orar. Vamos orar aqui, amigo. Aí passou, cara. Aí mostrou a casa para ele e tal. Um barraquinho humilde. Aí, irmãos, qual dos obreiros dessa mesma igreja iria lá visitar aquele irmão aonde o pastor foi? Ninguém ia. Por quê? Pela dificuldade, né? Pelo medo de enfrentar uma favela. E o pastor, ele já tinha sido traficante. Ele falou, não, cara, para mim não tem esse negócio de favela não, vou lá. E muitas das vezes, irmãos, Deus vai usar o teu problema para você ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema. E às vezes você vai falar assim, cara, por que eu estou passando por isso aqui? Mas tudo tem um propósito diante do Senhor. Amém? E o pastor foi lá e tal, e falou assim, pastor, deixa eu lhe contar a minha história. Vou resumir. Deixa eu lhe contar a minha história. Sabe o que aconteceu, pastor? Fui traficante, fui pego, estava preso. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se eu sair daqui, eu vou servir a Ti, vou ser uma bênção. O processo dele estava condenado, eu acho que há 30 anos, 20 e poucos anos, né? E assim, o processo, olha como é que Deus faz as coisas. O processo estava na mão de uma pessoa, essa pessoa foi transferida, foi uma outra para lá, que era evangélica. E olhando as fichas e tal, falou, opa, saltou os olhos dele no nome do Emmanuel. Esse cara aqui, vamos soltar esse cara. Deus tem algo para a vida dele. Soltaram o cara foi para a igreja. Então todas as vezes que ele saltava de alegria, dando glória, é porque ele estava ali, porque Deus colocou ele naquele lugar. Amém? Deus pode fazer isso, irmão. Deus pode transformar a vida. E muitas das vezes você está julgando o teu irmão por uma atitude que você não conhece. Procura saber do teu irmão, procura saber o porquê que o teu irmão está tomando tal atitude. Né, que o Hernani falou uma vez que o Cláudio Claro, né? Era muito distraído e tal, então às vezes quem não. Você acaba julgando o cara, pô, o cara não me deu boa noite, não falou comigo e tal. Mas procura conhecer o cara, como é que é o cara. É dele. Não sai julgando logo a pessoa por conta disso. E aí o pastor voltou e falou para os obreiros, cara, qual de vocês já foi visitar o Emmanuel? Porque no culto, onde os obreiros já tinham falado com o pastor já tinha dito que ia chamar a atenção dele no culto. Não, deixa comigo, por favor. Ô, fica quieto aí, meu irmão, senta aí. Quero falar uma parada em público. E a mulher dele, uma mulher sábia, falou assim, olha, procura ir na casa dele, procura conversar com ele, não chama a atenção dele na frente das pessoas. E aí quando ele levantou, tal, os obreiros olharam para o pastor dividido entre a igreja, entre o irmão e entre os obreiros. Falou assim, e agora, o que eu faço?
deixou a coisa acontecer e depois chamou os obreiros. Olha que vocês já foram na casa. Mito, ele chamou, né? Ele falou no culto, falou assim: olha, os obreiros, por favor, desça. Pediu para os obreiros descerem. Irmão, pode subir aqui. E contou a história do irmão de púlpito para os obreiros. E às vezes, irmãos, os obreiros estavam ali e estavam pelo automático, glorificando ao Senhor, porque todo mundo glorificava, dando aleluia, porque todo mundo dando aleluia, levantando as mãos, porque quem estava ministrando, levante sua mão agora, fale comigo, né? Então, irmãos, vamos buscar reconhecer a nossa identidade, saber o que o Senhor tem para nós. O Senhor está totalmente interessado que venhamos reconstruir aquilo que foi perdido, né? Construir esses muros, fechar as brechas, né? Não se importar com o que o inimigo vem dizendo, não se importar com o que se levanta contra você. Mantenha o foco no Senhor, mantenha o foco na sua obra. Você foi chamado para ser servo do Senhor. Continue o seu caminho. Se houver resistência e se algo estiver contra você, persista, porque você está no caminho certo. Agora, se tudo está indo bem, irmão, para e muda algo, porque o inimigo está contente contigo. O inimigo está feliz. Então nós temos que desmoralizar o nosso inimigo. Amém, irmãos? Vamos fazer ele sentir vergonha de ter afrontado, quando perceber que todo o investimento, todo o esforço dele foi em vão. E que nós não desistimos dos planos que Deus tem para a nossa vida e da reconstrução da nossa vida. Amém? Muitos de nós aqui, muitos de nós estamos, já reconstruímos parte do muro. O muro já está na metade. Nós precisamos continuar. Amém? Sejamos como Neemias, irmãos. Que nós possamos olhar para o foco. Não se importe com o que falam, não se importe com as dificuldades que vão se levantar, mas olhe para o foco e continue a grande obra que o Senhor colocou em tuas mãos para fazer. Amém? Não perca seu tempo com a investida de distração do inimigo. É isso que ele quer. E hoje em dia, irmãos, o que mais nós vemos são artifícios para te distrair. No teu trabalho, por exemplo, você tem uma missão a ser cumprida no teu dia. Quantas vezes, seja sincero, quantas vezes você para olhar o teu Facebook ou uma mensagem no WhatsApp que você recebeu e deixa o seu trabalho de lado? Seja sincero. Aí depois você perde o emprego. Por quê? Você não estava focado. Não está focado naquilo que... Então não adianta reclamar. Você perdeu o foco. Amém, irmãos? Queria fechar com isso. Isso que Deus colocou no meu coração. Perdoa aí, irmãos, alguma coisa, mas foi isso que o Senhor colocou para trazer para vocês, para mim também. Espero que eu queria deixar para vocês o seguinte: leiam esse capítulo de Neemias em casa, leiam
para que o Espírito Santo venha a crescer na vida de vocês, algo que eu não consegui passar para vocês. Amém? Esse capítulo é muito rico. Eu me deparei com diversas coisas aqui que é facilmente entendido no nosso dia a dia. Então procure ler. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus.